Vamos lá então, pessoal, dando início aí à nossa prática de locação de obras de arte especiais. Então, na aula de hoje, nós vamos locar a camisa C5 do projeto, conforme vocês estão vendo na imagem aí. Perfeito? No caso da aula de hoje, então, nós vamos utilizar o método de locação por interseção angular. Então, obrigatoriamente, nós precisamos de duas equipes de topografia em campo, duas estações totais, devidamente orientadas, conferidas as orientações, para a posterior, então, locação da camisa C5 do projeto. Então estamos aqui com a estação Ruide. Ela já está instalada em cima do ponto L0023, correto? Eu estou com o cartão SD aqui dentro dela, onde já tem o nosso TXT montado desse projeto. Esses pontos foram criados conforme as videoaulas que vocês podem ter acesso aí no nosso canal. Então já tem uma videoaula ensinando como criar esse TXT através do nosso projeto, tranquilo? Então vamos lá, vamos criar uma nova obra. Então vou vir na opção menu, trabalho, novo trabalho, vou chamar aqui de obra de arte especial, obra de arte especial, OEA. Vou dar um Enter e agora nós temos que nos atentarmos na questão da configuração desse trabalho, pessoal. É de suma importância, todas as vezes que a gente cria um novo trabalho na estação total, dar uma pequena revisada nas configurações. Nesse caso específico é importantíssimo, afinal de contas nós estamos trabalhando com coordenadas UTM, então nós vamos ter que informar o fator de escala para essa estação aqui. Vou mostrar para vocês como é que funciona. Então aqui na configuração, conf, nós temos que inserir o fator de escala. Então percebo que já está configurado ali o fator de escala para esse ponto onde eu estou estacionado. Então é 1.000325. Lembrando que esse fator de escala aí é o KR, então é o fator de escala combinado da projeção UTM e da redução ao nível do mar, né? O FR. Neste caso, então, quando eu insiro o KR no fator de escala, eu vou ter que desligar a correção ao nível médio do mar. Se eu tivesse inserido somente o fator K, que é somente da projeção UTM, eu poderia ativar aqui a correção ao nível médio do mar. E essa estação total, ela já tem a fórmula dentro dela, ela tem um barômetro que consegue calcular aí a altitude aproximada do ponto para fazer a redução ao nível médio do mar. Aí ela aplicaria essas duas correções. Nesse caso aqui nós estamos simplificando, então, inserindo diretamente o KR calculado, né? Vocês viram isso na disciplina de geodésia. E desligando o nível médio do mar, tá? As demais configurações são padrão, então não tem problema nenhum. Vou clicar em OK para criar a nova obra. Nova obra criada, pessoal, vou vir aqui na opção menu e vou vir na opção comunicação, né? Posso usar direto o atalho aqui 5, comunicação, importar, exportar do cartão SD. Nesse caso nós vamos importar coordenadas do cartão SD. Correto? Vou procurar aqui o meu arquivo, ele vai ser o último da lista, né? Ele é o mais atualizado, eu acabei de passar para dentro do cartão. Então tá lá, o último arquivo é esse aqui, ó, obra de arte especial, underline TXT, gabarito. Então, é este cara aqui. Como que o meu arquivo está organizado? Então, nesse caso, o meu arquivo .txt está organizado da seguinte forma: nome do ponto, né, coordenada X, coordenada Y, coordenada Z e descrição, né? Homologamente falando, então, seria ponto. Aqui eu vou mandar editar, né? Já que está pedindo ali no segundo campo descrição e não é descrição. Então, coordenada X, a coordenada homóloga seria a coordenada este. Então, coordenada este, coordenada Y, o homólogo seria a coordenada norte. Por último, a altitude e no último campo a descrição. Correto? Então é de suma importância nós gravarmos esses parâmetros, né? Como que o meu TXT está organizado e como ele vai ser carregado na estação total. Lembrando que nesse caso aqui, o separador decimal é o ponto e o separador de colunas é a vírgula, tá? É um formato que é aceito em 99%
dos equipamentos. Então eu vou colocar salvar e posteriormente eu vou colocar a opção OK para iniciar a importação. Então vamos iniciar a importação. 28 pontos importados, vou dar um ESC para voltar para o meu menu principal, mais um ESC, e agora eu vou vir na opção de dados, opção 4 dados, e eu vou verificar se esse meu arquivo foi corretamente importado. Então na opção 2 é dado XYZ, vou dar um OK, e lá estão os meus pontos. Então percebam, carregou aqui o L0034-C5-E, carregou o L0034, que é um parafuso, um ponto de apoio, carregou o ponto D, que também é um parafuso, ponto de apoio. A outra equipe já está posicionando o equipamento lá, tá? E os demais pontos. Para garantir, eu vou mandar aqui editar esse ponto D, para mim ver se a estação total entendeu esse meu arquivo TXT de maneira correta. Então percebam que de fato já está ali as nossas coordenadas UTM, coordenada este, ela obrigatoriamente tem um dígito a menos do que a coordenada norte, tá? Então a coordenada norte sempre tem um dígito a mais, correto? Então carreguei de maneira certa as minhas coordenadas aí, tá? Então descrição, parafuso, tá tudo certinho. Vou dar um ESC, vou dar mais um ESC, vou dar mais um ESC, voltei para a tela principal da estação. Agora eu estou apto a fazer a orientação da estação. Nesse caso nós vamos utilizar o mini prisma. Para fazer a orientação da estação, pessoal, então eu estou aqui estacionado no ponto L0023. Eu vou vir na opção 7, STN, Station. É uma estação conhecida, opção 1. E agora eu tenho que inserir o ponto onde eu estou estacionado. Posso digitar ou posso puxar da minha lista de coordenadas. Lembrando que na estação total RUID, obrigatoriamente eu tenho que colocar o nome dos meus pontos em letra maiúscula, caixa alta, porque ela não tem a opção de nós colocarmos letra minúscula, tá? Então aqui a opção Station, eu vou mudar aqui para o Mode, ó, percebam que tem ali a letra maiúscula, e eu vou digitar diretamente aqui o L0023. Tá? A outra forma de puxar seria digitar asterisco, apertar Enter e iria abrir a minha lista de pontos e procurar na lista. Como a lista é muito comprida, eu já sei o nome do ponto aqui, eu já vou digitar direto. Então tá ali, carregou certinho o L0023, tá as coordenadas dele, vou dar um Enter para confirmar. A altura do instrumento, então nós vamos ter que medir a altura do instrumento. A altura da estação, pessoal, nesse caso aí, então é 1 metro 1.526, tá? Então vou inserir aqui a altura do instrumento 526, tá? 1.526. Descrição parafuso, vou dar um OK. Tá me perguntando como que eu quero fazer a orientação. Nesse caso eu tenho as coordenadas do meu ponto, vou fazer a orientação no meu ponto D, onde está já posicionada a outra equipe de topografia. Nós vamos utilizar um mini prisma, né, para facilitar. Então eu vou orientar por coordenadas, porque eu tenho a coordenada daquele ponto D na estação. Mini prisma devidamente posicionado, a altura do mini prisma é 20 centímetros. Então o ponto de ré vai ser o ponto D, eu vou digitar direto aqui. Puxou as coordenadas do ponto D, a altura 0,20 centímetros. Então agora está me pedindo para fazer a medição, é isso que eu vou fazer agora. Usando sempre a mini expedita para facilitar a minha vida. Antes de fazer a medição, vou configurar aqui a constante do mini prisma. Manter a tecla MSR1 pressionada. Então é um prisma de fato, só que como é um mini prisma, a constante é 0. Correto? Então no MSR1 está configurado para medir com o mini prisma. Percebam então, pessoal, que ali nós temos duas telas, né? Uma de duas, correto? Então eu vou passar para a segunda tela para nós analisarmos aí os erros iniciais que eventualmente a gente tem.
Então tá lá, ó, diferença da distância vertical, 4 milímetros. Diferença da distância horizontal, 19 milímetros, correto? Então nós sabemos que nós estamos partindo aqui da nossa orientação com um erro na casa de 2 centímetros. Vou dar um Enter aqui para confirmar a minha orientação. E agora eu vou fazer a conferência dessa minha orientação em um outro ponto. Então agora, para conferir a nossa orientação, pessoal, o operador do prisma vai mudar o prisma para um outro ponto de apoio, né? O L0024. Vou vir em menu. Vou vir em locação. O primeiro ponto a ser locado vai ser um ponto de apoio para nós determinarmos aí o nosso erro. Então eu vou digitar aqui asterisco. Vou dar 3 enters. E vou selecionar agora o L0024. Vou dar um OK para iniciar a locação. E vamos ver como é que fica o nosso erro. Então tá lá, pessoal, se vocês perceberem na tela da estação aí, eu zerei mirando exatamente na ponta do mini prisma, do bastão, correto? E tá me dando um erro na casa de 1 grau. 1 grau não, 1 minuto, perdão. Tá dando um erro na casa de 1 minuto. O quanto que isso se reflete planimetricamente? Nessa estação total aqui eu tenho duas opções. A primeira delas é efetuar a medição no mini prisma. Ela vai me calcular o quanto que esse erro está resultando planimetricamente. Quem não tem essa opção, qual que é a segunda opção? É você zerar o ângulo horizontal e fazer uma análise visual. Então o ângulo horizontal está mais ou menos zerado aqui, tá? 1 segundo é praticamente zero. Eu vou vir aqui e olhar visualmente, ó. Para vocês terem uma noção, o L0024 é um ponto que está bem próximo da estação aqui. E a minha pontaria, o meu retículo, está dando ainda em cima do bastãozinho do mini prisma. Esse bastãozinho do mini prisma aí deve ter no máximo 1 centímetro de espessura. Então o meu erro vai estar mais ou menos nessa casa aí dos 1 centímetros, perfeito? Só a título de curiosidade, agora eu vou mirar exatamente no centro do bastão aqui, no pé do mini prisma, e vou mandar medir para ver o quanto que a estação total me calcula desse erro, né? Então, vou mandar medir. Percebam que aqui tem uma de 8 telas, né? Eu vou vir aqui e numa delas eu vou encontrar esse meu erro. Ó, estão vendo? A diferença das coordenadas medidas para as coordenadas inseridas na estação total, tá? Deu um erro na casa aí dos milímetros, 2 milímetros, 1 milímetro, e na altimetria um pouquinho mais, né? Tranquilo aí, então, estou apto para iniciar a minha locação. Então agora nós vamos selecionar aqui. Lembrando que nesse caso é obra de arte especial, então o ponto onde eu estou estacionado determina o ponto que eu vou locar. Então nós vamos locar a camisa C6, nesse caso a partir do ponto L0023. Então eu tenho que selecionar aqui o ponto L0023, C5, e eu tenho que escolher uma das duas tangências, ou a direita ou a esquerda. Então nesse caso aqui dessa estação total eu vou selecionar a tangência direita, tá? Vou dar um Enter aqui e agora a minha estação total está me calculando aqui uma orientação que eu devo fazer para chegar no alinhamento de projeto. Bom, esse mesmo procedimento, pessoal, a equipe que está estacionada no outro ponto lá, no ponto D, vai ter que executar, tá? Exatamente o que eu fiz aqui. A única diferença é que, ao invés do L0023C5D,
vai ser o ponto D, aonde ele está estacionado, traço C5, que é a camisa que nós dois vamos ter que locar, né, simultaneamente, ambas equipes, traço a tangência que o operador quer usar lá naquela estação total, então que vai ser o professor Lucas. Então o professor Lucas vai usar a tangência esquerda, direita, fica a critério dele. Eu vou usar a direita aqui, tranquilo? Bom pessoal, as duas equipes de topografia estão devidamente com as suas estações estacionadas, devidamente orientadas, conferidas as orientações. A equipe do professor Lucas já orientou o operador do guindaste, né? Que está simulando ali, o nosso amigo está simulando o operador do guindaste, segurando a camisa, correto? E ele já fez então aí o primeiro alinhamento, vamos dizer assim, né? A primeira orientação da interseção angular. Então agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou zerar a minha orientação. Lembrando que nesse caso nós estamos usando a tangência direita da camisa para fazer a alocação. Mais ou menos zero, né pessoal? Lembrando que sempre vai ter um errinho aí, não precisamos ser preciosistas. E agora eu vou fazer a orientação visualmente aqui na luneta, tá? Então vamos lá. Vou primeiro dar zoom nela aqui. E agora eu vou dizer para o nosso amigo que ele tem que vir para cá, ó. No caso, para minha direita. Lembrando que nesses casos não vai existir direita e esquerda, tá? As orientações a ser dadas aí para o operador do guindaste sempre vão estar relacionadas a algum acidente geográfico, a questão do bairro, a montante ou a jusante do rio, para facilitar a orientação em campo, tá? Orientei ele agora a segunda equipe de topografia vai passar a orientação para ele, qual que é a posição que ele deve se mover. Equipe do professor Lucas já passou a orientação, camisa reposicionada, eu vou novamente fazer a conferência. Então nesse caso, pessoal, percebam que eu estou tangenciando, né? O meu retículo está tangenciando o lado direito da camisa, tá? Poucos segundos aqui, muitos poucos segundos. Ó, percebam que eu estou mais ou menos aí no zero e está tangenciando a minha camisa, tá? Então agora vem uma outra sacada aí, pessoal, que é a seguinte. O que importa para o engenheiro civil é que a posição horizontal da camisa ela esteja correta na cota de arrasamento, que é onde vai ser construído ali o bloco de coroamento das camisas ou das estacas. Então como é que eu faço para chegar nessa cota? Tá? Porque eu estou fazendo aqui uma análise primeiramente planimétrica, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou usar o artifício da nossa estação total aqui de medição sem prisma, para nós localizarmos, né, a nossa linha divisada aí vertical, ela esteja próxima da cota de arrasamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no MSR2 e vou configurar para medir sem prisma, correto? Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar para o centro da camisa, né? Vou jogar para o centro da camisa e vou fazer a medição. Lembrando que nós estamos fazendo esse procedimento simplesmente para a parte altimétrica, tá, pessoal? Parte altimétrica. Então vamos esquecer a planimetria nesse momento aqui. Para a planimetria é a interseção angular. Tranquilo? Então se vocês perceberem, a última linha aqui da estação total, ela está me dizendo um corte de 28 centímetros. Como que eu vou então localizar? É onde está fazendo a pontaria do meu retículo. Ó, eu vou baixar aqui o ângulo vertical, percebam que na ruíde, conforme eu vou baixando o meu ângulo vertical, ela já vai atualizando. Lembrando que ela está atualizando somente o ângulo vertical. A distância ainda é a primeira distância que eu medi anteriormente. Tá? Então aqui é para fazer uma aproximação. Ó, fiz a aproximação na cota de arrasamento.
Agora eu vou mandar remedir para atualizar essa minha distância inclinada e recalcular essa minha cota de maneira mais exata. Refiz a medição. Correto? Refiz a medição. Então agora, pessoal, eu travo o meu parafuso vertical, né? O centro do meu retículo ali está na cota de arrasamento. Eu vou voltar, vou zerar o meu ângulo horizontal e agora eu vou voltar para a locação planimétrica para mim ver se essa camisa de fato, né, a posição horizontal dessa camisa está de fato na coordenada de projeto na cota de arrasamento. Então, vou olhar aqui de novo e nesse caso bateu. Tranquilo? Então, está tudo correto. Eu vou fazer uma pequena pergunta para o meu colega lá, para o colega Lucas, se ele de fato também está tangenciando a camisa na cota de arrasamento, a tangente que ele escolheu, para nós então darmos o ok e o operador do bate-estaca, né? O operador do guindaste começa a executar a cravação dessa camisa. Perfeito? Tudo certo aí, Lucas? Tudo certo, meu colega de equipe deu ok para o operador. Esse operador vai começar a cravar essa camisa. E essa locação é uma locação que ela deve ser feita, né? A orientação dessa locação ela deve ser feita durante a cravação dessa camisa. Então, ambas as equipes, o operador do bate-estaca vai começar essa cravação e nós vamos visualmente acompanhar essa cravação. Por quê? Porque essa camisa ela pode eventualmente pegar uma ponta de pedra, um solo mais rochoso, e ela tem uma tendência, e durante essa cravação nós temos um problema de perder a posição horizontal dela, tá? Quando eles iniciarem essa cravação dessa camisa, alguns poucos metros de profundidade, caso ocorrer algum problema dessa camisa começar a correr, nós podemos interromper essa cravação e reposicionar ela, tentar tomar alguma medida para que ela não seja cravada até o final e perca essa coordenada horizontal dela. Então, durante a cravação nós vamos sempre estar orientando o operador do bate-estaca, nesse caso, imagine que seja uma estaca cravada, nós vamos estar orientando o operador do bate-estaca dizendo, ó, puxa mais sentido jusante, puxa mais sentido montante, tá correndo sentido bairro, tá correndo sentido centro. Então nós vamos ter que orientar ele, ambas as equipes vão ter que orientar ele para que essa estaca ela seja executada no local correto, tá? Antes, pessoal, uma coisa muito importante também é o seguinte, antes de nós darmos o ok para o operador do bate-estaca iniciar a cravação, é muito importante, pessoal, nós conferirmos o serviço do nosso colega. Como que eu faço isso? Como que eu faço isso? Então olha só o seguinte, eu selecionei a tangente direita da camisa, e como vocês vão ver aí nas fotos, eu de fato fiz a tangência na tangente direita dessa camisa. Imaginem que é um dia que eu estou desatento e eventualmente eu selecionei a tangente direita para mim fazer a locação, porém visualmente aqui pela luneta eu estou orientando o meu operador do guindaste e a camisa caiu na tangente esquerda. Então eu tenho um erro, tá? Ambas as equipes podem cometer esse erro. Como que eu vou conferir se de fato essa camisa está no lugar certo e eu selecionei a tangente certa e fiz pela tangente certa, e o meu colega lá, no caso o professor Lucas, também selecionou a tangente certa e fez pela tangente certa. Eu vou vir aqui, ó, vou voltar na opção locar e eu vou selecionar o centro dessa camisa. Então L0023 o ponto onde eu estou estacionado, C5 é a camisa que nós estamos locando, e agora sim é o ponto central. Vou botar um ok, mais um ok, e agora sim eu vou zerar o meu ângulo horizontal e vou olhar pela luneta. Obrigatoriamente o meu retículo tem que estar aproximadamente no centro da camisa. Se algum de nós tivesse cometido um erro, quando eu zerasse esse meu ângulo horizontal, o meu retículo ia estar fora da camisa, ia bater fora dessa camisa. Tranquilo? Para conferir ainda mais, eu vou mandar medir a distância.
para ver se vai bater. Lembrando que nesse caso aqui, a camisa ela vai ter 30 centímetros de diâmetro, 90 centímetros de diâmetro. Então, quando eu mandar medir no centro da camisa, eu vou conseguir detectar facilmente esse meu erro aí, que vai ser um erro grosseiro. Então, olha só. Eu medi no centro da camisa agora e ela está me dizendo, a estação total está me dizendo que ela deveria vir 14 milímetros para dentro, sentido estação total. Então a camisa está na posição correta. Perfeito? Aí nesse momento nós voltamos ao passo anterior aí, que é dar o ok para o operador do guindaste, o ok para o operador do batistaca, ele vai iniciar a cravação e nós vamos acompanhar essa cravação até o final. Tranquilo aí, pessoal? Bom, após a cravação dessa camisa, pessoal, nós vamos medir 5 pontos na altura da cota de arrasamento, tentar distribuir, né, esses 5 pontos na cota de arrasamento, ali na altura da cota de arrasamento, e vamos medir 5 pontos no topo da camisa, tá? Claro que não vai ser tangenciando o topo, né, 5 centímetros abaixo do topo ali, é o mais alto que a gente conseguir, mas também não tirando o fino da camisa ali na hora da medição, que isso pode ocasionar alguns erros de medição. Tranquilo? Então é isso que a gente vai fazer agora. Então, para fazer essa medição do as-built da camisa, pessoal, do as-built da camisa, vou voltar, né? Apertei 4 vezes aí na tecla ESC, vou voltar na tela principal e vou mandar medir aí nas proximidades da tangência direita. Lembrando que nós já estamos, né, com a mira, a parte vertical aí está fixa, não estou medindo, não estou mexendo na parte vertical do equipamento, no ângulo vertical. Consequentemente, as minhas visadas estão sendo na cota de arrasamento, que é o que eu quero. Então, ali próximo da tangente direita, eu vou mandar fazer a medição sem prisma. Então, fez essa primeira medição aí. A altura do prisma nesse caso é 0, né, pessoal? Estamos medindo sem prisma. E o ponto eu vou chamar aqui de as-built AB. Para facilitar depois lá no CAD, nós encontramos esse ponto de maneira mais rápida. AB de as-built C5. Que é a camisa. Vou chamar aqui de traço CA, que é na cota de arrasamento 1. Aqui na descrição poderia colocar as build. De fato aqui eu estou sendo preciosista, tá, pessoal? Lá no CAD vai ficar bem claro depois o que é as build, o que é projeto, enfim, fica fácil de visualizar. Vou mandar medir. A altura do prisma voltou para 20 centímetros, vou vir aqui na tecla Hot e vou mudar a altura do prisma para 0. Ó, a altura do prisma 0. Bom, medi o primeiro ponto. Agora eu vou jogar aqui alguns graus para minha esquerda. Vou fazer a segunda medição. Vou gravar. Vou jogar um pouquinho mais para minha esquerda. Vou mandar medir. Vou gravar. Vou jogar um pouquinho mais para minha esquerda. Vou mandar medir. Vou gravar. E agora quase, né? Proximidade da esquerda da camisa. Lembrando que esse tiro não deve ser de raspão, evitar uma medição errada na distância. Então mantém uma certa distância do bordo da camisa para evitar a medição errada, né, da distância. Então agora eu medi 5 pontos na cota de arrasamento. Agora eu vou soltar o vertical e jogar lá para cima no topo da camisa. Lembrando que também nesse caso não devemos fazer tiros finos aí, né? Altura do prisma 0, nós estamos medindo sem prisma.
E agora eu vou começar da esquerda para a direita, tá? Então, vou mandar medir e vou gravar. Vou jogar um pouco para a direita, meu ângulo horizontal. Vou mandar medir e vou gravar. Um pouco mais para a direita. Vou mandar medir e vou gravar. Mais um pouco para a direita. Vou gravar. E agora quase na tangente direita. Vou mandar medir. E vou gravar. Tranquilo então, pessoal? Agora, camisa alocada, obviamente que esse as-built, ele é feito após a cravação completa da estaca, né? Vamos fazer esse as-built após a cravação da estaca. Agora eu estou apto a descarregar os meus dados. Então é o que eu vou fazer agora. Conectei o cartão SD, vou vir na opção menu, comunicação, importar, exportar para SD, exportar para SD. Formato de arquivo, dado XYZ, não tem pós-processamento em controle de obras, a estaca já está alocada, acabou a história, tranquilo? Então eu vou já baixar diretamente a minha lista dos pontos, tá? A minha lista de coordenadas dos pontos, então dado XYZ. Vou dar um OK, ele está me perguntando o nome e eu vou chamar aqui de Obras de Arte Especiais traço AS, ou AB, melhor dizendo, AB de as-built. Então 39 pontos, vai puxar obrigatoriamente os nossos pontos de projeto junto, isso vai facilitar depois lá no AutoCAD, e junto com esses pontos de projeto, os 5 pontos que foram medidos embaixo e no topo da camisa. Lembrando que para fazer o as-built nesse caso, a outra equipe também deve fazer o as-built, tá? Então ambas as equipes de topografia, elas devem medir 5 pontos na corda de arrasamento e 5 pontos no topo da camisa.